Oi, esse é o Conexão. Seguimos na nossa empreitada de produzir conteúdo exclusivo para professoras e professores do Brasil para comemorar o dia 15 de outubro. E hoje a gente fala de dinheiro. Segundo dados da OCDE, professores brasileiros ganham menos e têm que trabalhar em turmas maiores. O Brasil está entre os 3 piores salários de professores de todos os 35 países da Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Econômica. Os que lecionam nos anos finais do ensino fundamental ganham 14% a menos que trabalhadores de outras áreas com nível superior. Em 2009, a lei do piso foi aprovada e ela determina qual é o mínimo que deve ser pago aos professores, mas muitas redes não respeitam essa lei. Como resolver essa equação? Não tem mesmo como aumentar o salário dos professores de jeito nenhum? A gente recebe aqui no estúdio Lúcia Valadares, que é professora do Instituto de Educação da UFRJ, e a Fátima Baima de Oliveira, que é professora da FGV-EBAP e membro do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Eu queria começar falando, professora Lúcia, sobre uma questão que a senhora trouxe para a gente, que é importante pensar no contexto histórico, né, do piso. Explica para a gente o que a senhora quer dizer quando diz que é importante a gente olhar para a história desse piso? Olha, em pesquisa de doutorado, foi possível entrevistar professores aposentados, mais de 20 de diferentes regiões em São Paulo. São Bernardo, Santo André, São Paulo. E o que veio, que informação veio, inclusive em pesquisa, em materiais, em jornais da PUESP, que antes de 1968, o piso de professor beirava assim, em torno de 8 salários mínimos, 10 salários mínimos, conforme o município para a educação infantil e para a rede estadual. No decorrer da ditadura militar, quando chega por volta de 1980, ocorre uma perda de poder aquisitivo, que na verdade atingiu toda a classe trabalhadora, mas os professores de todos os segmentos de ensino superior, por exemplo, foram os mais prejudicados. Então, os professores chegam em 1980, 1981, 82, ganhando em torno de 2, 3 salários mínimos, em alguns municípios, um salário mínimo. Então, houve uma perda por processo inflacionário e por ter aumento salarial abaixo da inflação, um período de 10 anos, houve essa queda. Porém, nunca houve uma correção. Porém, os governos civis posteriores não retomaram, né? Não repuseram essa perda imensa, né? E nós continuamos com essa margem de salário muito abaixo do que é real. Quer adicionar, professora? Sim, tem a questão do piso, que todos falam que é um piso muito baixo, mas o piso, ele sofre reajuste anual de forma a recompor o seu poder em função da inflação. A questão é colocada porque alguns estados não estão tendo condições de pagar, seja porque, no caso do Rio de Janeiro e de outros, né, que aderiram ao plano de ajuste fiscal e que este plano impede que se pague reajustes salariais, assim como impede também o que se realize concursos, né? E com isso vai agravando a situação da remuneração dos professores. Né? Então, além de ter esse contexto histórico, ainda existem situações específicas de estados, sim, em que realmente deixa impossível quase fazer esse reajuste salarial. É esse o nosso cenário, então, né? Além deste piso, foi estabelecido todo um plano de carreira que é fundamental para a valorização do professor. Mas um plano de carreira não pode ser confundido somente com a remuneração. Tem várias outras formas de você valorizar um professor, através de uma formação, de um tempo para se planejar sendo remunerado, né? E N outras situações, como gratificações, em função de um contexto que muda a todo dia. Tem que ter uma compensação, na sua opinião, né? Para além do salário, né? Claro que a gente está conversando sobre o salário, mas é preciso também dar uma estrutura adequada. Exatamente, porque o cargo,
a ideia de valorizar através de um plano de cargos, o cargos não é só remuneração, tem a forma de ingresso, tem N tipos de detalhamentos que varia de estado para estado, de município para município. E professora Lúcia, porque, assim, já que a gente tem um quadro, um cenário tão complexo, né, que pelos 5 minutos que a gente conversou, a gente vê que tem várias coisas para serem conversadas. Passa a ser, então, uma decisão política para pensar sobre esse assunto? Sim, é uma decisão política que o mesmo procedimento que está sendo adotado hoje no Maranhão ocorreu em 1996 no município de Diadema. No ABC e São Paulo, a prefeitura que melhor paga salário, que tem um plano de carreira que realmente garante, assegura uma progressão, é o município de São Paulo. O município de São Caetano, Santo André, São Bernardo, são municípios que têm o plano de carreira, mas ele não funciona, ele apenas assegura a progressão que é por tempo de serviço. Então, a cada 2 anos, depois um quinquênio. Então, assegura um aumento, mas não leva em consideração a formação do professor, se ele fez uma pós-graduação, se ele fez um mestrado, um doutorado. Só o tempo de trabalho. Mas o município de Diadema, por exemplo, em 1996, eu era professora da rede pública, ele aumenta o salário dos professores, que era 1 salário mínimo em Diadema, para 3 salários mínimos, equiparando, quase aproximando de São Bernardo do Campo, que equivalia a 4 salários mínimos naquele período, né? Então, é uma decisão política também, é o reconhecimento da profissão, da formação docente. E o plano de carreira, ele tem que existir porque é a forma porque a profissão docente requer aprimoramento permanente, estudo, pesquisa, né? Então, esse plano, ele é reconhecido, acaba sendo reconhecido, né? Essa forma de aprimoramento profissional. Agora, as perdas salariais, a perda de poder aquisitivo é constante, porque vai depender do governo, vai depender do prefeito, porque ele tem que ser reajustado tendo como referência a inflação, né? Mas também o nível de formação, o profissional, o que é a profissão docente. É a mesma coisa de uma profissão de um médico, a profissão de um engenheiro, de um advogado. E por que essa discrepância quando se volta para o magistério? Então, aí é uma desvalorização da carreira docente, um não reconhecimento da importância da educação. Por isso, não se reconhece a educação como investimento, mas como gasto. E a educação, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico também. Professora, retomando o que você falou dessa decisão de Diadema na década de 60... 90. Década de 90, desculpe. Houve uma ligação entre essa decisão da prefeitura da época com os índices escolares? Houve algum reflexo, uma melhora nos índices? Olha, as secretarias municipais de educação, que depois elas mudaram o seu caráter a partir do processo de municipalização, mas há uma formação interna, há uma estruturação dessa carreira, uma estruturação do ensino, do currículo, certo? Tendo como referência o currículo em âmbito nacional, né? Então, eu vejo que o salário reflete sim na carreira, porque como ocorreu na ditadura militar, se os professores trabalhavam até início dos anos 70, trabalhavam 20 horas semanais e, portanto, o professor garantia a sua formação intelectual, compra de livros, o seu contato com teatro, com livrarias. Então, o professor, ele tem a sua formação exige uma formação intelectual, né? Se ele é obrigado, com a perda de poder aquisitivo, se ele é obrigado a aumentar a sua jornada de trabalho, se ele tem que passar a trabalhar 40 horas ou 60 horas por semana, isso recai diretamente na qualidade do seu trabalho, porque ele precisa ter saúde, né? Ter formação,
ter a sua formação cultural, não só científica, ela tem que ser fomentada. Então, como é que ele vai investir nessa formação? Através de um salário melhor, da elevação do seu poder aquisitivo. A senhora falou sobre o caso de Maranhão, e aí a gente vai conversar com o pessoal de Maranhão, né? Em março do ano passado, o governador do estado, Flávio Dino, autorizou o reajuste de 6,81% no piso salarial dos professores. O salário base para uma carga horária de 40 horas semanais passou para R$ 5.750. É o maior salário para professores no país. A gente vai descobrir como é que o estado conseguiu fazer isso com o Danilo Moreira, que fala com a gente lá do Maranhão, e ele é subsecretário de Educação do estado. Oi, Danilo, obrigada por participar com a gente aqui do Conexão. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder colaborar aí com o debate da TV Futura. Danilo, então, a gente quer saber como é que vocês fizeram isso. Foi uma decisão política, assim, vocês tiraram dinheiro de algum lugar? Por que chegaram a essa conclusão de que precisava fazer esse reajuste? Ela foi eminentemente uma decisão política no sentido de prioridade que o governador Flávio Dino dá à educação. Porque quem acompanha a vida política do país sabe que prioridade para a educação é um discurso comum, né? Mas depois transformar essa prioridade em prática de governo é um pouco mais raro. Então, aqui o que nós fizemos? Desde o primeiro ano, na posse, no discurso de posse do governador Flávio Dino, já anunciou reajuste, isso em 2015, e a gente vem mantendo uma política de reajuste que nos fez chegar a esse patamar de hoje, de poder nos orgulhar, né, de pagar o maior salário do Brasil para os professores de rede estadual, para 40 horas, como você disse, e, ao mesmo tempo, fazer isso com muita responsabilidade fiscal. O nosso segredo, e as pessoas perguntam qual é o segredo, ele não é exatamente segredo, né? É uma determinação, uma decisão de que a educação é importante. Para o direito à educação, para os indivíduos que têm que ter acesso à educação, é importante também para o desenvolvimento do Maranhão e passa por isso uma valorização dos professores, né? A gente sabe que o ponto de partida para uma educação de qualidade é um professor bem remunerado. Por outro lado, a gente sabe também que não é tão somente a remuneração, como já foi dito aí por minhas colegas aí que estão participando do debate, que resolve a qualidade da educação. Então, nós chegamos a essa síntese. Nós temos aqui um investimento articulado em educação, que passa por valorização dos profissionais, um programa extremamente arrojado de investimento em infraestrutura, mas também passa por outros elementos, né? Valorização da gestão democrática, um foco na aprendizagem, capacitação dos professores. Ou seja, a gente sabe que um professor motivado e financeiramente reconhecido é um bom começo, mas não é tudo. Então, a gente tem... Danilo, essa decisão ela atinge quantos % dos professores do estado? Não, toda a remuneração, toda a política nossa de reajuste, ela envolve todos os professores, né, inclusive professores aposentados. Então, nós não distinguimos, né? Então, por isso que a gente tem, na nossa folha de pagamento, nós temos uma parte dos professores que são 20 horas, porque foi o que quando a gente assumiu, mas desde o começo do governo a gente começou a ter uma política também de concurso público para professores de 40 horas. Tá. Mas nas duas cargas horárias, a gente está acima do piso. Nós podemos dizer assim, sem concorrência, sem querer criticar nenhum outro estado, mas você comparar o estado do Maranhão, que é um estado que não é o estado mais pujante economicamente, comparar com o estado de São Paulo, nós pagamos o dobro do que é pago um professor do estado de São Paulo. Então, as pessoas se perguntam como o estado do Nordeste, que não tem uma base industrial como tem o estado de São Paulo, faz isso. Faz, né, transformando em prioridade real. E, isso Danilo, assim, vocês usam também dinheiro do Fundeb, acredito, né? Como é que vocês utilizam esse dinheiro? Vocês usam de uma forma diferente? Vocês tiveram que tirar recursos de alguma área para alocar em outra? Tá. Essa pergunta é importante, porque o repasse do Fundeb, no nosso caso, a legislação estabelece que é no mínimo 60% da legislação atual, né? Para remuneração, para pagamento de profissionais da educação. Nós usamos todo o recurso do Fundeb para a folha, e ainda complementamos um pouco mais. Aí alguém pode perguntar, poxa, por que gasta tudo com folha, como faz com os outros itens? Né? Faz também alocando para investimentos de outros caminhos. Né? A gente tem empréstimos aqui
do BNDES, a gente usa para obras, por exemplo. Então, o nosso programa de obras, que é um programa que já alcançou reforma e revitalização ou construção de 900 escolas aqui no Maranhão, ele é feito também com recursos de tesouro e com outros recursos. Então, a gente vai achando uma equação orçamentária, financeira, fiscal, que respeite a legislação, que trate com responsabilidade aqui as contas públicas, né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente não fique com esse mito, né? No Brasil de hoje em dia, todo mundo tem assim, como se fosse a responsabilidade fiscal, o enxugamento da máquina pública é uma cláusula pétrea. Para nós não é isso. Cláusula pétrea é investir bem em políticas públicas de qualidade. Então, a educação merece ter nossa prioridade. E, Danilo, uma última pergunta, porque eu sei que você já tem que ir embora. Vocês, é claro que tem apenas 1 ano dessa medida, vocês já conseguem ver alguma consequência por conta desse aumento salarial na educação? Não, sem dúvida. O nosso histórico aqui do IDEB, talvez ele seja o melhor exemplo disso. Mas, mais uma vez, ressalvando, né? A gente tem a plena consciência de que não é somente a questão salarial que é o fundamental para a qualidade da educação. Porque nós fazemos aqui eleição para gestor escolar, temos um programa de fortalecimento da participação da juventude no ambiente escolar, programa de construção de grêmios, né? Então, um foco muito grande na aprendizagem. E o nosso IDEB, só para falar do IDEB como referência assim, reconhecida nacionalmente, quando nós assumimos o IDEB, o Maranhão era o 21º estado entre os 27 no IDEB. Nós saltamos, de janeiro de 2015 para hoje, saltamos para 13º no país. Então, estamos à frente de estados como o Rio Grande do Sul, como o Rio de Janeiro, no IDEB. No Nordeste, que seria uma região que a gente poderia nos comparar, é mais homogênea, se comparar o Maranhão com outros estados do Nordeste, nós somos o 3º. Estamos atrás somente de Pernambuco e Ceará, que reconhecidamente tem política pública contínua na área de educação. Então, a gente tem vários investimentos em educação em tempo integral, né, também ampliação da rede de educação em tempo integral, e que eles confluem para a melhoria da qualidade da educação. A gente fica muito feliz com isso. Né? Entendi, sabendo, Danilo. é claro, que a educação deixa muito a desejar no Brasil, e no Maranhão a gente tem feito uma caminhada longa, mas estamos bastante felizes em ser uma referência para o Brasil. Vamos lutar para manter. Tá ótimo, Danilo. Muito obrigada, viu, por vir explicar aqui como é que vocês têm feito. Espero que inspire outros estados. Tendo novidade aí do Maranhão, fala com a gente, viu? Tá bom. Eu gostaria só de reforçar, cara, é o seguinte, que nós estamos numa luta muito importante, não só o Maranhão, mas todo o país e o campo da educação, pela renovação do Fundeb. Porque o padrão, a estabilidade no financiamento da educação é muito importante. O Fundeb, ele expira o ano que vem, e nós queremos aumentar, inclusive, a participação da União no Fundeb. Isso é fundamental não só para a educação do ensino médio, mas para toda a rede de educação básica, para os municípios. A gente sabe que a gente tem que começar já na educação infantil a formar um bom estudante, um bom universitário, um bom estudante do ensino médio. Então, eu queria reforçar isso, talvez seja um debate que a gente possa fazer em outro momento, né? Porque hoje a complementação do governo federal está em torno de 10%. E a gente acha, se a lógica é mais Brasília e menos Brasil, vamos ampliar o investimento também no Fundeb, que seja distribuído para os municípios e para os estados, para que a gente possa crescer de maneira mais igual. Tá ótimo, tá bom? Muito Danilo. obrigado. Obrigado, viu? E aí, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu vi que vocês estavam fazendo umas pontuações. A gente vê aí, como ele mesmo falou, uma decisão política, né, professora? Uma decisão, né? Eu vejo que é uma decisão política, sem dúvida nenhuma, mas tem que também trazer a dimensão desses ajustes, né, desses ajustes fiscais, porque engessam. Ele mencionou com muita clareza o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul também, que está passando por esses ajustes, então não pode, simplesmente o plano de cargos se limita a dar as progressões com base no tempo de serviço, que são práticas antigas em termos de cargos e salários, né? E também uma progressão com base na formação.
E mesmo assim, há uma demanda muito grande para se diferenciar, porque dentro da pós-graduação tem especialização, tem o mestrado e tem o doutorado, e são tratados da mesma forma. Existem bases, né? O que falta é colocar em prática. É a implementação disso. E a última coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que talvez seja importante pontuar, que é uma mudança, parece que até na cultura, né? Sim. Na forma de enxergar a educação, né, professora? Sim. Fátima. Professora Lúcia. Desculpa, professora Lúcia. Fátima está aqui do meu lado. Olha, essa valorização do magistério é cultural em que sentido? A falta de valorização, né? Porque a educação, ela não é enxergada pelos governantes como fator de investimento, né? Se eles veem apenas o fator de gasto, aí vem o corte. Mas você mencionou uma outra questão importante, e Fátima também, quando você fala do ajuste fiscal. E por que o ajuste fiscal? Ele vem como baseado numa crise econômica. Porém, nós deixamos de avaliar a dívida pública, que transfere para o setor privado, principalmente aos bancos, um alto índice, né, de juros, há um pagamento imenso na dívida pública que acaba onerando os cofres públicos. De outro, o Brasil também deixa de olhar o que se investe, por exemplo, o que deixa de cobrar nos impostos. Quer dizer, quem acaba arcando com o peso maior desse fundo público é a classe média, que paga 27,5% de impostos. E os setores mais altos? E aqueles setores que ganham mais de 1,5 milhão por mês? Esses setores acabam não pagam impostos. Uhum. Então, até a matéria ontem, que está no jornal do Luiz Nassif, no GGN, apontando que o Brasil cobra 32% menos dos setores mais altos da sociedade, então acaba onerando a sociedade. E também há uma transferência imensa de dinheiro para os bancos através da taxa Selic. Tem toda uma revisão então, veja bem, né? falta dinheiro, por quê? Porque não cobra os setores mais altos da sociedade. Então, aquele fundo que fica, não, está tendo crise econômica, vamos então ajustar, vamos tirar dinheiro de onde? Da educação. Vamos tirar dinheiro de onde? Do salário de professores, principalmente. Né? Então, é preciso ampliar esta revisão. E o Fundeb? O Fundeb é um problema sério, porque o Fundeb ele aparece como um programa. Como um programa, ele tem data para expirar. Sim. E a partir de 2020, qual será o fundo que vai sustentar essa educação? Será muito mais grave, porque os municípios que incorporaram, trouxeram a educação infantil, já eram responsáveis pela educação infantil, mas assumiram o ensino fundamental, como eles vão pagar, assegurar os salários? Vão entrar numa crise maior, por quê? Não terá outro repasse de verba. E o município, ele tem pouca capacidade de arrecadação de impostos se comparado com a União. Então, assim, agora a questão do Fundeb, a gente está falando em algumas edições, tanto do Conexão quanto do Debate. Mas vamos continuar falando de Fundeb, né? Porque vamos acompanhar as cenas aí do que vão acontecer. Mas hoje eu acho que a gente sai daqui com alguns apontamentos, alguns caminhos que podem ser tomados pelo Brasil quando o assunto é o salário do professor, que é uma grande questão. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente hoje. Voltem sempre ao Conexão, viu? A você de casa também agradeço a sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo, até a próxima e não vamos esquecer das nossas hashtags Nenhum Sem Professor e Dia do Professor. Um beijinho e até a próxima.